Boa tarde, nós vamos dar continuidade à nossa aula de geografia da página 62. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas permanências na paisagem. Na realidade, são as construções antigas. Algumas permanecem como são e algumas foram modificadas, né? E não são usadas como uso original do que era antes. Nós chamamos isso de patrimônio histórico, patrimônio cultural. São algumas construções que nós herdamos de um tempo passado e algumas são preservadas, outras não foram tão preservadas assim. Infelizmente, nós temos muitas construções aí que não foram preservadas. Nós podemos perceber isso em alguns prédios de grandes cidades. Aqui, por exemplo, no nosso município, nós temos poucos prédios. Um dos prédios históricos que eu posso dizer para vocês é aquele do Paricatuba, né? Mas ele não é um prédio que foi cuidado, que foi preservado. Ele é muito visitado por pessoas de muitos lugares e precisa ter um cuidado maior com aquela construção, com aquele patrimônio, é nosso patrimônio aqui. Mas existem lugares, por exemplo, que foram usados na época do Império e que hoje nós ainda utilizamos. Nós temos aqui uma fachada do Centro Cultural Solar Ferrão, que funciona como um casarão nobre, construído no final do século XVII, no Pelourinho, centro histórico de Salvador. Durante alguns anos, serviu de moradia a uma rica família e depois passou a sediar um seminário jesuíta. Essa fotografia aí é de 2016. Olha o século, gente, século XVII. Então a construção ela foi sendo cuidada aos poucos, né? Dentro pode estar bem diferente, mas por fora era da época. O interior do Centro Cultural, olha como é lá dentro. Em Salvador, atualmente a construção abriga coleções de arte sacra, popular africana, instrumentos musicais e galerias de arte. O prédio é tombado pelo patrimônio histórico e algumas restaurações e reformas foram realizadas para garantir uma boa conservação. Então, você vê que algumas restaurações foram melhorando, porque vai se deteriorando com o tempo, principalmente quando não se tem cuidado. Então, a conservação é importante. Muitos dos lugares eles estão em bons estados, nos nossos patrimônios históricos. Nós precisamos ter cuidado com o nosso patrimônio histórico, porque contam um pouquinho da nossa história, do nosso país, da nossa nação. Nós temos, por exemplo, em Manaus, alguns edifícios, né, o Teatro Amazonas, e eles ficam abertos com finalidade cultural, como o Teatro Amazonas, por exemplo. Ele é um teatro que também funciona como museu. Quando você entra lá, quem já foi, teve a oportunidade de ver muitas coisas do nosso passado, muitas roupas dos artistas da época, outros são centros culturais. Então, são construções antigas que algumas delas foram modificadas ou não, né? Foram melhoradas e algumas precisam de cuidado para que a nossa história não se perca. Muitos desses lugares são importantes para a história, com valor arqueológico, por exemplo, etnográfico, bibliográfico. Nós temos grandes bibliotecas aí importantes para a nossa história, bibliográfico, artístico.
E a conservação passa a ser considerada uma questão de interesse público. Todos nós precisamos cuidar do nosso patrimônio. Nós temos aqui o textinho. Há elementos da paisagem que quase não mudam com o passar dos anos. Esses elementos são permanências de outros tempos e representam marcas históricas dos lugares. Uma construção pode permanecer por muitos anos na paisagem. Às vezes, essa construção continua tendo o mesmo uso. Uma casa, uma escola, uma loja e outras construções podem continuar apresentando o mesmo uso, mesmo depois de muitos anos. Outras vezes, porém, o uso que se faz da construção muda. O prédio de uma indústria, por exemplo, pode se tornar um shopping center, um museu, um estacionamento. Então, os prédios históricos podem modificar o seu uso, mas muitos deles continuam com a mesma cara, como se diz. Vendo o que vocês acabaram de ler aí, fazendo toda uma observação, nós vamos responder essa questão número 3. O uso do casarão mudou ou continuou o mesmo? E aí você vai explicar a sua resposta lá no seu caderno de geografia. E depois que você explicar esta resposta, nós vamos direto para a página 64. A natureza transforma a paisagem. Nós vamos também trabalhar mudança na paisagem, ação da natureza, cheia e seca na Amazônia. Para início de conversa, nós temos uma pergunta. No lugar onde você mora, a paisagem fica diferente de uma época do ano para outra? A paisagem se transforma entre o verão e inverno, por exemplo? Como vocês acham que funciona aqui? A gente não sabe muito bem quando está na época do verão e do inverno, né? Por quê? Se tem verão, faz sol. Se tem inverno, faz sol do mesmo jeito. Hoje chove menos. Quando eu era menina, chovia bem mais. Quando era inverno, era inverno. Quando era verão. Nós temos enchente, né? A sequia cheia que nós vamos ver aí. É uma das nossas características aqui do Amazonas. Quando eu era criança, eu fazia igual aquele lá da escolinha do professor Raimundo. Quando eu era criança lá em Barbacena, tinha essa friagem como teve este ano. Eu era menina e eu lembro bem que eu tinha que vestir as 2 camisas, às vezes, porque eu não tinha o agasalho. E aí era bem frio mesmo, eu andava na rua, estava bem frio, mas depois isso foi modificando. A tendência é ficar pior, né? Quente, mais quente, com a questão da poluição mesmo. Vamos continuar aqui. A natureza também é responsável por muitas transformações na paisagem e na vida das pessoas. Veja alguns exemplos. Cheia e seca na Amazônia. Então, nós temos aqui a seca, nós temos aqui uma escola da comunidade ribeirinha amazônica, no município de Uarini, e a cheia. Olha até onde a água chega aí na escola. Então, é uma realidade de crianças amazônicas. A fotografia é de uma comunidade ribeirinha e as crianças estudam quando seca, elas caminham bastante para chegar, às vezes vem até de, como se diz, voadeira, e aí eles chegam, tem que subir às vezes um barranco enorme para chegar na escola, ou caminham muito para chegar na escola, e quando está cheio, elas vão ter que pegar, que a embarcação escolar passa nos portos ou em cada casa para pegar as crianças para levar para a escola. É uma transformação da paisagem, né? É um fenômeno, uma ação, um fenômeno da natureza, um fenômeno natural que ocorre com as transformações ocorridas nas paisagens. E aqui nós temos um texto, aqui ao lado, na Amazônia. Crianças ribeirinhas acompanham o ciclo da natureza.
Até o calendário escolar acompanha a cheia e a seca. As aulas vão de agosto a abril, período de seca no verão amazônico, quando também os moradores da várzea plantam melão, melancia e macaxeira. Depois chegam as férias de maio e julho, justamente no inverno, período da cheia. E quando o rio Amazonas invade a casa dos ribeirinhos, que constrói marombas, passarelas de madeira sobre as águas. Com a enchente, as galinhas vão morar no topo das árvores. Bois, vacas e cavalos são transportados de barco para regiões que não alagam. No verão, as crianças se juntam nos campinhos para jogar futebol ou pular macaca amarelinha. Esse texto é de Gabriela Romeu, na Amazônia, crianças ribeirinhas que acompanham o ciclo da natureza. Então, é um pouquinho do que as crianças passam, né, da nossa cheia e a seca amazônica, que eles aproveitam o período de seca para plantar e que com a cheia eles têm que se adaptar, né, a uma outra maneira de viver. Não só eles, mas os bichos também. Número 1. Observe novamente as fotografias e fale o que mudou na paisagem entre a época das chuvas ou cheia e o período de estiagem ou seca. 2. Pinte as partes do texto de acordo com a legenda. Você vai sublinhar com uma linha o que acontece no verão amazônico, seca. E com 2 linhas, com qualquer cor, o que acontece com o inverno amazônico, a cheia. Você vai lá sublinhar cada um deles. 3. Com base nas imagens e no texto, responda. Como os ribeirinhos protegem as construções das águas da cheia? Como é que vocês acham que isso acontece? Se você quiser fazer um desenho no caderno, você pode fazer.